Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos todos a mais um vídeo diretamente na mesa da Septim Capital, Rio de Janeiro, escritórios em Cuiabá e num futuro breve, assim esperamos, em outros lugares do Brasil e do mundo, querendo sempre a minha vaguinha lá na mesa de Marte. Bem, tema da Marcha das Valquírias, né? Apocalipse Sinal, grande clássico de 1979, super filmezinho de guerra, recomendo, é divertido. Uh, Falando aqui um pouco sobre a questão da guerra, né? Todo mundo está de olho nisso. A gente observou nas últimas 24 horas um incremento de players terceiros na guerra, nomeadamente a própria Arábia Saudita e os Estados Unidos interceptaram mísseis que saíram, mísseis e foguetes que saíram do Iêmen, que saíram do Líbano, que saíram da Síria. Tem gente falando que saiu coisa do Irã. Enfim, tá saindo um monte de mísseis e atentados, e aí é a primeira vez que um player que não é Israel diretamente interfere no sentido de interceptar um míssil, tá? Interceptar um foguete. Então é uma situação que ainda inspira muitos cuidados, muitos cuidados. E ontem tivemos, no apagar das luzes, uma mudança de precificação da Petrobras. A Petrobras resolveu aumentar o diesel, porque havia um deságio muito grande, e reduzir a gasolina. Porque, em teoria, ali no entendimento do pessoal, havia um espaço para isso. Qual é a realidade dos fatos? Uh, Reduzindo a gasolina e aumentando o diesel, a Petrobras fica num 0 a 0. E para o eleitor médio, cortou a gasolina. Em termos de preço, num primeiro momento também, em termos de impacto de inflação, fica neutralizado, só que como o diesel está muito mais ligado à questão da cadeia produtiva dos insumos do que a gasolina, então é provável que esse aumento do diesel seja sentido num futuro não muito distante, nos preços dos alimentos, por exemplo, né? Uma nota muito importante, essa veio para você, Philip. Os fundos, duas notas então, os fundos de investimento lá nos Estados Unidos, peço desculpa pelo pigarro, os fundos de investimento dos Estados Unidos tomaram a posição positiva, viraram a mão no milho, na soja e no trigo. E aí, abraçando duas coisas aqui que estamos na casa olhando, inclusive uma delas posicionadas, que é na raiz, o Sudeste Asiático segue projetando inclusive uma quebra de safra nova para o ano que vem, por falta de chuva. Não choveu nesse ano e, pelo jeito, também não está chovendo o suficiente para plantar para o ano que vem. A mesma história está acontecendo com o trigo argentino. Parece que mais da metade da área do trigo argentino está entre ruim e péssima, dada a questão da seca. Tá? Então, isso é um negócio que pode vir pegar a gente no início do ano que vem de jeito, porque o nosso principal fornecedor de trigo para o pãozinho nosso de cada dia são os nossos irmãos. Mas, pois bem, voltando aqui para gasolina da Petrobras, fiz aqui essa tabelinha, eu vou tentar me organizar para atualizar ela toda sexta-feira de manhã. Né? Então temos aqui a data de hoje, eu fiz isso às 8h08. O diesel em Nova York estava 30,20 o galão, dólar. A gasolina a 2,36. Esses são os códigos do TradingView, quem quiser usar é de graça. Né? Peguei a cotação do dólar comercial. Esse é um número padrão de litros por galão. O que bota o preço justo em real por litro da Bolsa de Nova York em 4,28 o litro para o diesel e 3,1628 o litro da gasolina. Esses foram os preços anunciados pela Petrobras.
Subiu o diesel e caiu a gasolina. Portanto, do diesel ainda temos uma defasagem menor do diesel de 23 centavos ou 5,75%, e na gasolina aumentamos a nossa defasagem para 35 centavos, 12,6%. Qual é o grande X da questão aqui? E por que a Petrobras fez isso? A gente importa diesel, mesmo o setor privado importa diesel. A Rússia cortando, fechando a torneirinha, deixou o mercado de diesel mais tenso. E a gasolina a gente produz quase que o suficiente, importa muito pouco, salvo engano. Tá? Salvo engano, inclusive a gente exporta eventualmente gasolina. E aí, voltando para os gráficos, eu queria mostrar aqui uma coisa muito legal, que é o seguinte: isso aqui é o gráfico do diesel, tá? É o diesel de baixo contaminação de enxofre. Tá aqui 3,20 agora, subiu e tá por aqui. O petróleo, por sua vez, subiu, caiu, subiu de novo e voltou a subir mais. Ou seja, o diesel está com deságio com relação ao petróleo. A gasolina, um deságio maior ainda, tá? Então é algo que devemos ficar de olho, porque é razoável crer que tanto o diesel quanto a gasolina tem um espaço para subir maior do que o petróleo em si. E aí, com isso, a gente teria uma defasagem muito maior da Petrobras, tá? Os combustíveis ainda não reagiram à distância de preços, à evolução dos preços do petróleo, tá? Do insumo. E isso deve acontecer num futuro não muito distante, ou o petróleo ceder ou os combustíveis corrigirem para cima subindo. Ok? E aí a gente vai ter que dar uma olhada de novo na Petrobras. Petrobras ontem, antes de ontem, ela subiu e deixou esse gap. E eu até botei no Twitter e comentei com o Diogo, tá me dando muito 2008 feelings. Por quê? Em 2008, vou botar aqui, né, que vai ser mais fácil. Em 2008, a Petrobras teve um momento muito parecido. Ela estava subindo, aí ela deu um gap de fuga, lateralizou, deu outro gap de fuga, e aí deu outro gap. O que é gap? Quando ele pula de preço. O preço de fechamento é menor do que é diferente do preço da abertura do dia seguinte e segue diferente durante o dia, tá? Então aqui pulou gap, tem um hiato, tem um buraco no gráfico. Então aqui a gente tem um gap, aqui a gente tem um gap. E gaps tradicionalmente são fechados, mas são coisas assim que temos que ficar olhando. Mas isso aqui é muita euforia. E se a gente olhar para o que está acontecendo hoje, a cara tá muito parecida no sentido de gap, salta, gap, aí depois outro gap e um último gap que parece, não é nada provado, não tem como saber, mas tem um cheirinho de enxofre aqui nesse negócio. Ah, Felipe, mas tá, subiu. Vou voltar aqui para 2008. Em 2008, depois disso ela lateralizou e, enfim, caiu. Ela nessa época era uma empresa que, em termos nominais, era um valor muito mais alto do que é isso aí hoje. E cedeu na casa de 60%, 70%. 80%, eu acho. Na mínima. Não estou falando que vai acontecer isso agora exatamente, não estou querendo pregar o caos neste caso específico, mas são coisas que a história tem que lembrar pra gente, mostrar pra gente como é que foi, e a gente consegue achar uma série de paralelos, tá? E isso é importante a gente saber.
Pois bem, futuros americanos estáveis, o VIX está corrigindo um pouco, mas de novo foi a primeira vez desde março, foram 132 dias onde o VIX não fechou acima de 20. É um sinalzinho. Não o sinal do VIX, meu Deus, o VIX está em 20, o VIX está muito alto. Não, o VIX está ainda muito baixo, muito alto, a gente está falando de 70, 80, 120. É uma questão de mudança de percepção de risco. Mas ainda o pessoal está falando, o VIX está em 20, ainda assim ele está só em 20. Então ainda a percepção de risco presente na precificação das opções do S&P 500 está absolutamente desleixada, tá fraca, né? China, tivemos um péssimo dia hoje na China. Minério despencou 3,1%, a Country Garden deu calote. Os credores estão se juntando para conversar. A ação subiu porque os credores estão se juntando para conversar. Olha que coisa esquizofrênica, né? Mas é uma percepção de que eventualmente os credores têm mais interesse em receber alguma coisa e ajudar a empresa e reestruturar a empresa do que decretar a falência da empresa. Mas ainda assim está longe de ser um sinal efetivamente positivo. E aí 2 gráficozinhos botando para vocês. Esse é um gráfico que mostra a evolução do que o chinês está fazendo. Então o chinês vendeu pra caramba, está no vendido do ano, um volume grande de treasuries, ou seja, títulos do governo americano. Vendeu um pouco de títulos de agências, tipo hipotecas, tá? Porque a Fannie Mae, Freddie Mac e por aí vai são consideradas agências de fomento do governo e elas vendem títulos, tá? Então eles venderam um tanto e venderam bastante ações, tá? Isso é alguma coisa relevante. O que isso indica? Isso aqui indica algumas coisas. O chinês está retrucando com relação à guerra de prerrogativas, de choques que o governo americano está batendo contra, né, a China. Por exemplo, no caso da Nvidia, que eu acompanho bastante, o governo americano proibiu a Nvidia e mais um monte de empresas de venderem coisas para a China. E aí o chinês está retaliando isso. Mas o chinês também está precisando cada vez de mais dólares para pagar as suas contas. As exportações chinesas ainda não estão tão bonitinhas assim. Tá? O balanço comercial da China está indo ok, mas está rateando. E aí um gráficozinho de Excel de um cara que eu adoro, ele é muito ácido. Ele falou, tô precisando de um gráfico novo. Esse aqui é o quanto o Fed paga para o Tesouro Americano todo mês. E isso aí é o seguinte, à medida que o Fed vai tendo receitas e custos e tudo mais, em teoria a atividade de o dono da impressora e fazer a ajuda aos bancos, prover janela de redesconto e tal, isso dá lucro, tá? Em teoria. E desde o aumento dos juros, eles têm que marcar alguns títulos, eles estão vendendo títulos, estão diminuindo o balanço deles, né, o quanto eles têm em ativos dentro da casa, e eles estão realizando prejuízos. E atualmente está acumulado em 110 bilhões de dólares de prejuízo esse ano. 110 bilhões de dólares de prejuízo. O Fed está com 110 bilhões de dólares de prejuízo acumulado já exercido.
Pois bem, essa é a notícia legal, curiosa, né? Pois bem, gente, é isso. Hoje a gente tem vencimentos de opções. ah, de- Hoje é o dia da maldade, é sexta-feira. As opções podem ser exercidas até o final do dia. De novo, hoje é aquele dia que o filho chora e a mãe não vê. Hoje tudo é possível. Então, muito, muito, muito cuidado. Tá certo? Hoje é dia 20 de outubro, sexta-feira, o tempo tá esquisito, a galera acorda de mau humor, tá todo mundo cansado e tem uma guerra no mundo. E tem o Biden nos Estados Unidos. E o Putin lá, e, enfim. Os líderes globais. A safra de líderes globais está bem sofrível ultimamente. Então, muito cuidado. Tá certo? Muito cuidado. Cuidado com os índices, cuidado com os dólares, todos os três que vocês forem fazer, bumbum na parede. Ok? Um forte abraço a todos e espero vocês aqui no escritório. Bom dia.